Colho esta luz solar à minha volta. No meu prisma, a dispersa e recompõe. Rumor de 7 cores. Silêncio branco. Como flechas disparadas do seu arco. Do violeta ao vermelho percorremos. O inteiro espaço que, aberto no suspiro, se remata. Convulso, um grito rouco. Depois todo rumor se reconverte. Tornam as cores ao prisma que define. A luz solar de ti e ao silêncio. Física. O poema de José Saramago que nos leva a questionar a natureza ondulatória da luz. Meu nome é Pedro e nesse vídeo abordaremos temas como a natureza ondulatória da luz, energia quantizada em fótons, sistema espectro de linhas e modelo de Bohr. Vamos lá? Inicialmente, começaremos com noções básicas sobre a luz, só para dar uma relembrada. E para fazer um termo de discrepância, iremos comparar as ondas luminosas com as ondas sonoras. Primeira coisa, as ondas sonoras elas precisam de um meio para serem propagadas. Sendo assim, a luz, por outro lado, ela não precisa, ela se propaga no vácuo. As ondas sonoras são ondas mecânicas, enquanto que as ondas luminosas são ondas eletromagnéticas. Na prática, isso quer dizer que, por exemplo, ao tocar um violão, você dedilha as cordas, criando vibrações. Essas vibrações alteram o ar que está em volta do instrumento, fazendo com que a gente escute o som que está sendo emitido. A luz se propaga em linhas transversais, enquanto que o som se propaga em linhas longitudinais. Na prática, isso quer dizer que a luz sempre vai andar em linha reta, enquanto que o som não. A velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo, enquanto que a velocidade do Sol é de apenas 340 metros por segundo. Nós, seres humanos, já conseguimos quebrar a barreira do som várias vezes. Fazemos isso constantemente, no lançamento de foguetes, algumas espaçonaves ou aeronaves comuns. Enquanto que a luz é uma barreira que ainda não quebramos. Para ficar de uma forma mais prática, essa apresentação foi dividida em 3 partes. Iremos falar sobre a intensidade, a cor e o espectro eletromagnético da luz. Mas antes de abordar esses temas separadamente, precisamos falar sobre a questão das ondas. O que são ondas? Ondas são perturbações que percorrem de um meio a outro, tanto em meio material quanto também no vácuo, carregando consigo energia. Elas possuem frequência, amplitude e vales. Dito isso, poderemos começar com a intensidade da luz. A intensidade de uma onda luminosa está diretamente relacionada à amplitude dessa onda, da seguinte forma. Quanto maior a amplitude da onda luminosa, mais intensa é essa luz, enquanto que quanto menor a amplitude dessa onda luminosa, menos intensa é essa luz. A cor, por sua vez, está diretamente relacionada à frequência dessa onda luminosa. Frequências mais baixas indicam cores próximas ao vermelho, enquanto que frequências mais altas indicam cores perto do violeta. Quando se fala de cores, uma das curiosidades é que a soma de todas as frequências de cor indicam a luz branca. Dessa forma, os objetos que são iluminados, eles absorvem aquela frequência e refletem aquela frequência que não conseguiu absorver. Podemos dizer, por exemplo, que este meu caderno, ele reflete a cor cinza, ou que ele é todas as cores menos a cor cinza, que é a cor que ele reflete. E para fechar a natureza ondulatória da luz, nós temos o terceiro, o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o conjunto de radiações eletromagnéticas conhecidas. Elas vão da menor frequência conhecida pelo ser humano, para a maior frequência conhecida pelo ser humano. A frequência com a que podemos ver forma o nosso campo visível, que é onde estão o aspecto luminoso, onde ficam todas as nossas cores e tons e subtons que conhecemos. As ondas mais baixas são as ondas de rádio, seguidas posteriormente pelas micro-ondas, e aí pelas infravermelhas, que são as frequências que estão abaixo do nosso campo de visão vermelho. Depois do nosso campo de visão, nós temos as frequências ultravioletas, os raios X, e as maiores frequências que conhecemos, os raios gama. Os raios X foram descobertos em novembro de 1895 por esse físico alemão, impronunciável, enquanto realizava experimentos em seu laboratório.
Utilizando tubos de raios catódicos, ele observou uma luminosidade estranha, e ao colocar sua mão em frente a essa luminosidade, e ao pôr a sua mão interrompendo essa luminosidade, ele conseguiu ver a imagem de seus ossos na tela. Os raios gama, por sua vez, foram descobertos em 1900 pelo físico francês Paul-Euric Villard. Ele descobriu que quando os elementos radioativos se desintegram, originam a radiação com um comportamento semelhante ao dos raios X, mas que possui muito mais energia e penetra nas camadas mais espessas da substância. Adentrando na segunda parte desse vídeo seminário, nós falaremos agora sobre a energia quantizada e os fótons. A teoria quântica revolucionou a ciência, e ela explica o funcionamento de todos os dispositivos ao nosso redor. O que foi essa revolução e por que ela é importante? A quântica trouxe uma nova maneira de encarar a energia. A física clássica pensava da energia como algo sempre contínuo. E a energia é algo que está o tempo todo ao nosso redor, como a gravitacional, fazendo as coisas caírem, ou a cinética, ou até mesmo a elétrica, algo bem simples. Precisamos dela para mover as coisas ou puxar as coisas, ou então para fazer os nossos dispositivos funcionarem. Essa energia é realmente sempre constante e contínua. Mas a quântica mostrou que ela, na verdade, é formada por pequenas partes definidas, como pequenos pacotes de energia. Para descomplicar um pouco, esse conceito é parecido com o do vídeo. Um vídeo é feito de várias fotos, sobrepostas umas sobre as outras. As imagens sobrepostas, chamadas de frames ou quadros, criam um movimento, que posteriormente foi conhecido como vídeo. Na quântica, é uma ideia parecida. Quando vemos um feixe de luz, ele é constante, mas no nível do átomo, ele tem pequenas partezinhas que se sobrepõem, para vermos a energia luminosa como vemos no mundo macroscópico. Nesse sentido, a quântica explica a energia no nível submacroscópico, no nível dos átomos. Lá, ela é formada por pequenas partes. Essa descoberta veio com Max Planck. Ele estudava um experimento chamado a radiação do corpo negro. Grande parte da quântica surgiu dessa necessidade de saber como a luz reage com a matéria. Um corpo negro é um objeto hipotético que absorve toda a luz que incide nele. No entanto, os corpos negros podem emitir luz, e emitem cada vez mais luz quanto maior for a temperatura. Exemplos de corpos negros não ideais são objetos metálicos incandescentes e as estrelas. Na real, é pela cor das estrelas que é determinada a temperatura delas, graças ao estudo da radiação do corpo negro. Na prática, eram utilizados um objeto com uma extensa cavidade, como os corpos negros. A luz entra na cavidade e não sai, pois fica sendo refletida até ser absorvida. Mas lembrando que o corpo negro emite luz, e mesmo esse buraquinho preto emite luz infravermelha, a temperatura ambiente. Mas como não enxergamos o infravermelho, só vemos um buraco preto. Utilizando alguns instrumentos, os cientistas conseguem analisar a luz e fazer sua decomposição, permitindo ver seus componentes básicos. Por exemplo, a luz refletida por objetos brancos tem todas as cores misturadas. E esses instrumentos nos dão a intensidade de cada cor específica que tem na luz branca, gerando gráficos chamados de espectro. A luz é uma onda, e as cores possuem comprimentos de ondas diferentes para cada cor diferente. Os comprimentos de ondas maiores que o visível formam o que chamamos de infravermelho, enquanto logo abaixo do que enxergamos são os ultravioleta. Esses são os aspectos de um corpo negro em 3 temperaturas diferentes. E os grandes problemas dos físicos do século XIX é que, seguindo as leis da física clássica, essa linha preta deveria ser o resultado esperado. Mas, na real, o espectro que era medido era a curva azul, que está sendo exibida. Em 1900, o físico Max Planck encontrou uma equação que descrevia esse resultado experimental. No início, ela era apenas empírica, ou seja, descrevia as observações, mas ainda era necessário entender como ela funcionava, por que ela funcionava. Planck encontrou explicação criando o conceito de energia quantizada. A lei de Planck diz que a energia só pode existir em certos valores definidos de acordo com a equação,
E igual a H vezes Ni, em que Ni é uma frequência de um oscilador, como a luz, por exemplo, e H é uma constante, que futuramente foi nomeado de constante de Planck. O próprio Planck ficou receoso com sua explicação e achava que era um mero artifício matemático que não explicava a realidade em si. Em 1905, Einstein se baseou na teoria de Planck para explicar o efeito fotoelétrico. O conceito de energia quantizada explicou mais uma vez o dado experimental e novamente a constante de Planck apareceu. Em 1913, Bohr usa a teoria quântica para explicar as órbitas dos elétrons em torno do núcleo. O espectro do átomo de hidrogênio foi perfeitamente descrito por esse novo modelo de Bohr. A evolução quântica criou a mecânica quântica, que nos diz que toda matéria e toda energia pode ser considerada quantizada. Passamos então para o ponto 3 desse vídeo seminário: espectros de linhas e o modelo de Bohr. O físico dinamarquês Bohr percebeu que os átomos descontínuos de emissão de cada elemento, tinham uma ligação. Ele propôs então que as linhas luminosas que apareciam no espectro eram a emissão de luz dos elétrons quando voltavam para a órbita mais próxima do núcleo. Conforme mostrado, o espectro descontínuo de cada elemento é único. Nunca o mesmo espectro se repete para mais de um elemento químico. Temos aqui o exemplo do hidrogênio, do hélio, do neônio e do mercúrio, provando por comprovação de que nunca nenhum espectro de cor se repete para dois elementos químicos. Dessa maneira, o físico dinamarquês Niels Bohr percebeu que isso deveria estar ligado à estrutura do átomo de cada um desses elementos. Por isso, ele propôs um modelo que completava o modelo de Rutherford, contudo, concentrado no comportamento dos elétrons em volta do núcleo. Algum tempo antes, Max Planck havia proposto uma teoria de que os elétrons são quantizados, no sentido que eles emitem e absorvem quantidades específicas de energia como se fossem pequenos pacotes de energia, os quais ele chamou de quanta, em singular, quantum. Dessa maneira, Bohr propôs o seguinte: visto que cada elemento tem espectros diferentes, então cada elemento tem em seu átomo elétrons de energias constantes diferentes de elemento para elemento. Cada elétron só pode ficar em uma determinada órbita específica, pois em cada uma dessas órbitas o elétron apresenta energias constantes, bem definidas e características. O elétron só pode ocupar os níveis energéticos daqueles os quais ele possui a energia respectiva. Os espectros são descontínuos porque os elétrons são quantizados. Um elétron ele só poderá mudar de órbita se ele absorver energia. Por exemplo, quando se queima um sal de sódio no bico de Bunsen, estamos fornecendo energia para os elétrons. Ao absorver um quanto de energia, o elétron salta para o outro nível mais energético, ficando no estado excitado. Porém, o estado fundamental é mais estável. Por isso, esse elétron emite a energia absorvida e volta para sua órbita original. Ele emite essa energia na forma de ondas eletromagnéticas que podem ser visualizadas na forma de luz. No caso do sódio, essa luz é na cor amarela intensa. Assim, quando essas ondas passam por um prisma, obtém-se o espectro descontínuo do sódio. Assim, para Bohr, cada linha luminosa do espectro descontínuo de cada elemento indicava a energia liberada de um elétron para voltar de uma camada mais externa do átomo para uma mais próxima do núcleo. Nessa ilustração, para passar da primeira órbita para a terceira, foi requerido exatamente o suprimento de energia fornecida pelo fóton de luz verde. No espectro da luz que passa por esse átomo, faltará então a linha verde. Como para os átomos de cada elemento só são permitidos determinados valores de energia nas suas camadas energéticas, para cada elemento se tem então apenas um espectro de luz. Finalizamos esse vídeo com o poema Bohr, escrito por Eugênio Pessoa. Os corpúsculos e as ondas são a mesma realidade. Assim sendo, tu já sondas o começo de uma idade. Perscrutar certos segredos que a natureza escondera. É fundamento dos medos, do frio que nos espera. Obrigado por assistir.